Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. E aí, Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tendo um dia maravilhoso. E pessoal, como sempre, chegamos a mais um vídeo dos 12 deuses do Olimpo do mundo digital. E no dia de hoje a gente vai estar conversando sobre o Vulcanosmon, que é baseado nos deuses Hefesto e no deus Vulcano. Então a gente vai falar um pouco sobre ele, fazer algumas comparações entre ele e os deuses. Então vamos embora, vamos começar. Então, pessoal, começando falando um pouco sobre os deuses e algumas comparações com o próprio Vulcanosmon, né? Então, para começar, o próprio nome dele, como já foi dito em vários outros dos Digimons dos 12 deuses do Olimpo, eles têm um nome baseado nos deuses romanos, né? Então, nos deuses romanos do Olimpo, a gente tem o deus Vulcano, e o deus Vulcano é que dá o nome para ele. Apesar de que ele é basicamente baseado nos dois, mas sempre nas descrições e nos ataques deles e tudo mais, a gente tem mais embasamento nos deuses gregos, né? Então tem algumas comparações e diferenças aí também. Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar o que o deus Hefesto e o deus Vulcano representavam. Eles representavam as forjas, né? Então naquela época a gente tinha muitos ferreiros e construção de espadas, construção de lanças, construção de escudos, né? Muita guerra que acontecia. Então obviamente que eles iam ter um deus que representasse todas essas coisas. E o deus Hefesto basicamente era isso, né? Ele é dito aqui que ele era o deus da tecnologia, dos ferreiros, dos artesãos, dos escultores, dos metais, da metalurgia, do fogo e dos vulcões. Então, quando a gente fala Deus do fogo e dos vulcões, por que a gente fala isso? Óbvio que é porque os ferreiros usavam fogo, eles usavam fornalhas nas forjas deles, né? Para que ali eles esquentassem os metais e os materiais e forjassem armas e seja lá o que fosse ali usando ferro quente ou material quente, seja lá qual for. Então ele ser o Deus do fogo e dos vulcões faz todo sentido, né? Na Grécia, em Roma, eles viam os deuses como, às vezes sendo de tamanho de pessoas normais, às vezes sendo coisas colossalmente gigantescas. Então imaginar que um deus da forja usaria um vulcão inteiro para forjar uma espada não seria tão estranho. Obviamente você está pensando num deus, né? E essa era a imaginação das pessoas naquela época, né? É assim que essas coisas foram escritas. Então, pessoal, no deus Hefesto é dito assim uma coisa muito importante sobre ele, que inclusive provavelmente tem muito embasamento para a personalidade do Vulcanosmon, é o fato de que ele nasceu um deus coxo, né? Então chamavam ele de coxo, né? Ele mancava, uma das pernas dele era ruim, um dos pés dele era ruim, depende da história que você for ver. Então ele mancava bastante, inclusive chamavam ele de feio, ele tinha uma aparência mais feia do que os outros deuses, né? Então, assim, graças a isso, ele aparentava ser um cara muito carrancudo, ele nunca parecia estar muito feliz. E, além disso, os outros deuses e até a própria mãe dele, que era a Hera, né? Ela jogou ele de cima do Olimpo, os outros deuses tratavam ele mal,
Até quando ele tentou ter um relacionamento amoroso com Atena, Atena recusou ele porque ele era feio. Afrodite foi dada de presente para ele por Zeus, para que ele tivesse uma esposa e tudo mais, porque aparentemente o Hefesto era um deus muito sério, ele não seria infiel com ela. Mas a própria Afrodite não queria ter um relacionamento com ele porque ele era feio e ela acabou tendo um relacionamento com outros deuses, né? Graças a isso. Então, ele nunca foi o cara mais feliz, ele também nunca foi o cara, sabe, que as pessoas tratavam melhor no Olimpo. Apesar disso, ele é um dos maiores deuses do Olimpo. Até aqui, como eu disse para vocês, ele é filho da Hera com Zeus. Ou seja, literalmente ele é filho do rei e da rainha do Olimpo, né? A gente sabe que vários deuses do Olimpo são filhos de Zeus com outras mulheres, com outros seres, etc. No caso dele, não. Ele é filho de Zeus e de Hera, né? Que são o rei e a rainha. Então, isso dá um grau de importância para ele ainda maior. Tudo isso se reflete no Vulcanusmon, pessoal. Por quê? Porque é dito na descrição do Vulcanusmon que ele é um cara muito sério. Ele não é aquele cara que fica dando risada, que fica sendo brincalhão com todo mundo, né? Inclusive você pode ver nele que ele tem várias faixas que cobrem a boca e o nariz dele assim. E é dito na descrição dele que ele é um cara muito quieto, ele trabalha em silêncio e vive fazendo as coisas dele em silêncio. Então tudo isso provavelmente é refletido desse jeito carrancudo, desse jeito sério que o deus Hefesto possuía graças a tudo aquilo que ele passou na vida dele. Diferente do deus, o Vulcanusmon não é coxo, ele não tem problemas na perna, não tem problemas aparentemente em parte nenhuma do corpo dele. Então isso ele não traz de forma nenhuma, né? Muito pelo contrário, ele é um Digimon de nível Mega, que provavelmente tem poderes incríveis, até por ele ser um Digimon Deus, né? Então, pessoal, a gente tem aqui que tanto o deus Hefesto quanto o deus Vulcano eram ferreiros. Isso, obviamente, se reflete no Vulcanusmon. O Vulcanusmon é um Digimon ferreiro, né? Ele tem 6 braços e é dito que ele usa todos os 6 braços para poder forjar equipamentos mais rapidamente, mais precisamente. E então ele trabalha bem rápido fazendo essas coisas, com muita precisão. Ele é muito, muito, muito bom no que ele faz. Ele é literalmente o deus dessas coisas, né? E uma coisa muito interessante, quando a gente fala que ele tem 6 braços, ele pode evoluir de apenas um Digimon, que é um Digimon conhecido como Azuramon, né? Esse daí que vocês vão ver na imagem. O Azuramon é baseado num deus, também de outra mitologia, é um Digimon de nível perfeito, que também possui 6 braços e que também usa o fogo como seu elemento principal. Então faz todo sentido que ele evolua para o Vulcanusmon, que o Vulcanusmon também tem o fogo como seu elemento principal, né? Então, como eu estava dizendo, ele é um deus que forja. Então você pode ver que, mesmo no Digimon, cada um dos 6 braços dele ele está carregando um equipamento diferente. Isso tem tudo a ver com algumas das habilidades dele, né? Então aqui na descrição dele, pessoal, a gente vê que o Vulcanusmon ele é o grande responsável pelo desenvolvimento de muitos dos grandes equipamentos que você vai ver em Digimon. Então, um belo exemplo que eles dão aqui na descrição dele é a Berenjena. Berenjena é a principal arma de fogo usada pelo Digimon Belzebumon dos 7 Lords Demônio. Então, o cara que forjou a arma de fogo usada pelo Belzebumon, que é a arma que o Belzebumon é literalmente apaixonado por ela, ele ama ela, trata ela como se fosse a melhor amiga dele, foi forjada pelo Vulcanusmon. E ele tem muito orgulho disso, né? Então muitos dos equipamentos que você vai ver em Digimon podem ter sido forjados pelo próprio Vulcanusmon, principalmente equipamentos que Digimons de nível Mega usam, né? Vai saber, tem Digimons que usam garras, tem Digimons que usam espadas, Digimons que usam lanças. Tudo isso pode ser, tem grande possibilidade de ter sido forjado pelo deus do Olimpo, Vulcanusmon, né? Isso é super legal porque isso coloca um grau diferente para ele, né? Ele não é aquele Digimon que você fala, nossa, ele é super poderoso, nossa, ele é super forte. Não, ele é simplesmente um mestre ferreiro Digimon, nível Mega. Isso obviamente mostra pra gente que ele é absurdamente forte, por ele ser um deus também. Mas que é grande responsável e grande apaixonado por forjar equipamentos lendários que você vai ver pelo mundo digital, em diferentes mundos digitais, possivelmente, né? Isso é super legal. Então, quando você pensa no deus Hefesto e no deus Vulcano,
Obviamente que eles forjavam o quê? Naquela época eles tinham espadas, eles tinham lanças e escudos, né? Então, por exemplo, um grande escudo que foi usado por Zeus foi forjado pelo deus Hefesto, que era um escudo chamado Égide, né? Ou seja, ele forjava coisas lendárias. Só que você pensa, pô, ele forjou uma arma de fogo, tipo, literalmente na forja do Vulcanus Mon, ele construiu uma arma de atirar, né? Que nem uma pistola, assim. Ele consegue construir essas coisas também? Então, obviamente que sim, porque ele não é exatamente o deus Hefesto, ou o deus Vulcano, ele é um Digimon. Então as coisas funcionam um pouquinho mais avançadas, né? Lembrando que ele existe no mundo completamente digital, onde dados de equipamentos e armas do nosso mundo são jogados na internet e vão parar no mundo digital. E o Vulcanus Mon com certeza possui dados desse tipo, ou encontra dados desse tipo, para estar usando na sua forja. Então, se um Digimon chegar lá para ele e falar, olha, eu quero que você forge isso dessa forma para mim, sei lá, uma Buster Sword do Cloud do Final Fantasy VII. Eu acredito que o Vulcanus Mon consiga forjar uma coisa como essa tranquilamente, né? Ou uma arma de fogo, ou uma bomba gigante, sei lá, ele provavelmente consegue. E um grande exemplo que eu vou dar para vocês agora é o quê? Que na descrição do deus Vulcano é dito que o deus Vulcano forjava os raios que Zeus usava, né? Então você já deve ter visto a mitologia do Olimpo, né? Mitologia grega e romana várias vezes. Você deve saber que o equipamento, que as armas, né, os ataques principais do Zeus eram seus raios, né? Ele ficava lá em cima das nuvens, pegava o raio e jogava na terra e tudo mais. E quem forjava esses raios para ele era o deus Vulcano, né? Então faz todo sentido, porque um raio não é exatamente uma espada, nem uma lança, nem um escudo. Um raio é um raio, mas ele aparentemente conseguia forjar isso. Então faz todo sentido que o deus Vulcanus Mon do mundo digital conseguisse forjar qualquer tipo de equipamento com provavelmente qualquer tipo de habilidade que fosse requerida dele, né? Porém, tem uma coisa muito importante aqui sobre ele, pessoal, que é o fato que ele não vai forjar um equipamento para você se ele olhar nos seus olhos e ele não vê em você a paixão por aquilo que você quer. Então vamos supor que chegue lá um Digimon nele, ou você, um ser humano, sei lá, e fale para ele, olha, Vulcanus Mon, Deus Vulcanus Mon, eu preciso que você forge para mim um raio laser, sei lá, um sabre de luz do Star Wars. Ele vai olhar na sua cara. Se ele falar assim, se ele pensar assim, nossa, eu senti nele uma paixão por aquilo, ele quer mesmo aquilo, ele vai usar aquilo com respeito, ele vai usar aquilo para o máximo dos seus poderes, ele vai utilizar isso com amor, eu vou forjar isso para ele. Mas se ele olhar para o cara e ele ver que não é nada disso, que não tem nada disso, que não existe uma paixão por aquilo que está sendo requerido da forja dele, ele não vai forjar. Ele vai olhar para você e vai se recusar e você não vai ter nada, não vai ter o que você faça que vai obrigar ele a forjar aquilo para você. A não ser que você consiga fazer ele mudar de ideia. Mas para isso talvez você mesmo tenha que mudar de ideia. Você tem que mudar seu jeito de lidar com aquilo, porque senão ele não vai sentir em você o fogo por aquilo, o amor por aquilo. Então ele não vai usar a sua forja para forjar nada para você. Então, quando a gente vê que o Beelzebumon é um dos principais nesse caso, né, o Beelzebumon, que aparentemente tem uma grande ligação com ele, chegou nele algum dia e pediu para ele que o Vulcanus Mon forjasse para ele essa arma que foi apelidada de Berendiena, o Vulcanus Mon provavelmente olhou nos olhos do Beelzebumon e viu que o Beelzebumon realmente se apaixonaria por aquilo, trataria aquela arma como uma grande amiga, que é o que ele faz até hoje, e por isso mesmo ele foi lá e forjou aquela arma para ele sem problema nenhum. Então, pessoal, vamos falar um pouco agora das habilidades do Vulcanus Mon. Então, galera, como eu disse, vamos falar das habilidades dele. E uma coisa muito importante que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é que nem todos os Digimon super poderosos, principalmente e inclusive deuses e entidades e tudo mais, precisam ser seres destruidores e seres extremamente poderosos que vão servir apenas para lutar. Não que o Vulcanus Mon não consiga lutar, mas é importante que vocês lembrem disso, por quê? Porque o Vulcanus Mon é basicamente um Digimon de suporte. Então ele está ali para dar suporte aos Digimons que estão em volta dele.
Então vamos supor, vamos colocar dessa forma, que você tivesse um Vulcanusmon com você, ele fosse um Digimon que te acompanhasse, e junto você tivesse outros Digimons, como sei lá, Wargreymon e Garudamon e tudo mais. E você falasse assim, nós vamos entrar numa batalha, numa guerra, sei lá. O Vulcanusmon seria um Digimon maravilhoso para ter com você, porque ele literalmente tem habilidades para conseguir construir coisas incríveis ali mesmo. Ele senta do seu lado, usa o fogo que ele mesmo produz e consegue forjar as coisas e para as ocasiões. Tipo assim, tal Digimon precisa de uma espada agora. Agora a gente precisa de uma casa. Agora a gente precisa de um grande escudo super poderoso. Ele vai conseguir forjar, construir tudo isso para você. Então ele é um mestre forjador, ele é um mestre construtor, artesão, que provavelmente, com certeza, consegue mexer com todo tipo de material, né? Não importa onde ele esteja, não importa a situação, né? Ele também consegue lutar, com certeza. Ele é um deus-homem, tem poderes incríveis, ele com certeza vai usar isso de forma como um deus usaria, né? Sem problemas, ele lidaria com certos Digimons de nível menor. Porém, de acordo com a descrição dele, você consegue ver que a paixão dele, onde ele gosta de seguir, sabe? O caminho que ele gosta de seguir é mais pro lado do Digimon suporte, né? Do ferreiro mesmo quando ele está dentro de guerras, mesmo quando ele está dentro de batalhas. Então ele tem 3 habilidades, e essas 3 habilidades refletem esse lado dele de ferreiro, de Digimon suporte. A primeira delas se chama Bomber Art, né? E literalmente ele radia chamas e ele consegue usar essas chamas como um grande mestre. Então, vocês podem ver que no peito dele, ele tem quase como um canhão que sai assim, uma boca, né? E em volta da cabeça dele ele tem um grande domo de vidro. Provavelmente do peito dele ele solta o fogo que ele precisa para estar forjando. Então, muito provavelmente, ele usa o Bomber Art por ali. Esse vidro, essa redoma na cabeça dele, tá ali por quê, pessoal? Porque normalmente uma pessoa que é ferreiro, hoje em dia principalmente, ele usa capacetes, ele usa máscaras, para que faíscas da sua forja não venham no seu rosto. Então isso provavelmente é uma grande proteção que ele tem para estar podendo trabalhar e até batalhando e usando suas habilidades de ferreiro em qualquer lugar, sem que ele se prejudique, que ele consiga olhar de perto as suas chamas dessa forma, mas com certeza deve ser um capacete de vidro de resistência inacreditável, né? Porque a gente não está falando de um ferreiro normal, a gente está falando de um ferreiro que forja armas para Digimons mega catastroficamente poderosos, né? Então vamos continuar. Ele tem a Bomber Art, como eu disse para vocês. Perdão, pessoal. Daí ele tem uma segunda habilidade chamada Pinpoint Weapon Works, né? Que é literalmente, ele vai e faz o quê? Usa a Bomber Arts para manufaturar e criar armas apropriadas para todas as situações. Então, literalmente, essa é uma das habilidades dele. Ele senta ali, usa a Bomber Arts, manuseia o fogo, pega os materiais que tem em volta, metal, pedra, etc, etc, e cria armas, equipamentos, proteção, casa, seja lá o que for, até um castelo, se for necessário, ele tiver tempo suficiente, para que na situação ele se adaptando ajude a ele mesmo e a todo mundo que estiver batalhando junto com ele. Maravilha? E a terceira habilidade dele se chama Appropriate Works, ou trabalhos apropriados, né? Onde ele vai e usa a habilidade dele Pinpoint Weapon Works, né? Para criar tudo para a situação. Só que nesse caso ele cria vários tipos de equipamentos diferentes e segura cada um desses equipamentos em cada um dos 6 braços dele para que ele mesmo consiga lutar, né? Então você pode ver na imagem dele aí que em cada um das 6 mãos dele ele está segurando um equipamento diferente. Então em uma mão ele está segurando um martelo, na outra ele está segurando uma espada, ele está segurando alguns porretes, ele está segurando uma massa, né? Ele está segurando várias outras coisas diferentes. Inclusive eu falei 6 braços até agora, correção, ele tem 8 braços, tá, pessoal? O que é muito interessante, porque a armadura dele se parece com um polvo, de certa forma, né? Ele tem 4 braços de um lado, 4 braços de outro, e essa boca do canhão que sai no peito dele parece uma boquinha de polvo, assim, né? Que atiraria fogo. Bem interessante isso.
Desculpem o erro anterior de falar 6 braços, mas são 8, tá? Então, assim, ele usa esses equipamentos diferentes em cada um dos 8 braços dele, por quê? Porque ele não é só um cara que forja. Ele, por forjar e por entender as armas de uma forma de mestre, ele sabe como usar cada uma delas da forma melhor possível. Então ele consegue se aproveitar do nível maior, do poder maior que todos esses equipamentos conseguem alcançar. Então imaginem dessa forma que não só ele forja, ele também luta com aquilo. Faz todo sentido. Porque para você ser perito e para você construir uma coisa perfeita, você tem que saber, você tem que entender como aquelas coisas funcionam no seu nível máximo. Então faz todo sentido que ele mesmo construa armas para ele naquele exato momento que ele tiver. Então imaginem, ele vai entrar numa luta. Tá lá o Vulcanusmon vai lutar, sei lá, contra um Mugendramon lá, um Digimon do mal que tá vindo atacar o lugar. Ele vai, senta no lugar, usa seu Bomber Art, seu fogo, usa então as outras duas habilidades dele, né, o Pinpoint Weapon Works e o Appropriate Works, e ele constrói 8 armas, coloca cada uma dessas armas diferentes em cada uma das 8 mãos dele, e dessa forma ele usa essas 8 armas naquele exato momento contra aquele exato inimigo que está na frente dele. Ele faz isso tudo bem rápido, de uma forma de mestre, e ele vai usar essas armas como mestre. Porque ele tem o conhecimento sobre cada uma delas no seu nível máximo. Ele sabe o que fazer com cada uma delas. Então, ele é um mestre nesse tipo de coisa. Então, mesmo que seja descrito na descrição dele que ele não é um Digimon que é tão bom em batalha quanto outros Digimons, isso é em comparação com outros dos deuses do Olimpo. Como o Marsmon, que é um Digimon que adora lutar, como a Minervamon e a Mervamon, que adoram lutar também, né? Ele gosta de se focar mais no suporte, e mesmo no suporte ele ainda é um mestre, um deus e extremamente poderoso em tudo que ele faz. Então, pessoal, só para finalizar, deixar algumas coisas interessantes aqui para vocês. Primeira, uma grande curiosidade. Muitas pessoas acreditam que quando o Vulcanusmon foi criado, ele foi criado baseado no Natsu de Fairy Tail, né? Então muitas pessoas fazem a comparação, falam, olha, é o Digimon Natsu, né? Por alguns motivos muito aparentes, né? Primeiro, o próprio cabelo dele, que é muito parecido, tem a mesma cor, tem o formato super parecido, os olhos dele lembram o Natsu bastante também, e além disso, tanto o Vulcanusmon quanto o Natsu usam fogo para estarem lutando e etc, né? Então, para mim faz muito sentido que as pessoas façam essa comparação. Provavelmente quando ele foi criado, alguma coisa foi baseada no Natsu, realmente não é possível, eles são bem parecidos, né? Quis deixar isso porque é uma curiosidade legal sobre ele. Então, segunda coisa, pessoal, vou fazer um pedido para vocês. Vão e procurem entre os Digimons que vocês conhecem e tudo mais, Digimons que usam equipamentos de diferentes tipos, que vocês acham que pode ter sido o Vulcanusmon que forjou eles. E aqueles que vocês encontrarem, deixa aí nos comentários, eu vou gostar de estar vendo e pensando nisso também junto com vocês, beleza? Então, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre ele. Dentre os 12 deuses do Olimpo, ele é um dos que eu mais gosto, até pelo fato de que, apesar dele ser um Digimon de nível Mega, né, porque normalmente quando você pensa em Digimon de nível Mega, poderoso, explode tudo na sua frente. Nesse caso não, ele é muito forte, é de nível Mega, ele é um Digimon Deus, mas o principal foco dele é ser um Digimon de suporte, um Digimon que forja mesmo dentro da batalha, mesmo enfrentando um inimigo poderosíssimo, ele vai usar suas habilidades de ferreiro para estar auxiliando os outros ou a si mesmo, né? Isso é super legal, eu gostei muito dele e até da aparência dele eu gostei bastante. Então, pessoal, deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam dele. Curiosidades, dúvidas, etc. Deixa tudo aí, eu vou gostar de estar lendo seus comentários e vou estar respondendo aqueles que eu achar devido. E é isso aí, se você gostou do vídeo ou não, deixa um like ou um dislike aí. Você pode estar se inscrevendo no canal para estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Você pode estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para amigos e pessoas que você conhece que vão talvez se interessar por esse assunto. E você pode estar clicando no sininho aí para estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, galera!
Valeu de escolhidos. É isso aí então, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui mais uma vez e deixo um abraço enorme, carinhosíssimo para cada um de vocês. Fui então de escolhidos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.